Deus nos convida a entender a sua vontade pela sua palavra. Temos estudado no período da noite em nossa igreja o livro de Provérbios. Estamos lidando com temas específicos desse livro de Provérbios e temas que particularmente falem a nós neste momento. E eu gostaria de convidar você hoje para abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 25, versículo 25. Provérbios 25, versículo 25. Apenas um versículo, mas de profunda utilidade para nós. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, há esperança nas Escrituras. Queremos acessá-las para o bem dos nossos corações, da nossa saúde espiritual, para o bem dos nossos lares, nossas famílias, nossos irmãos, para o bem do povo de Deus, para o bem daqueles que não te conhecem e para o bem também da própria obra do Senhor sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos assistindo de arquibancada hoje uma verdadeira guerra. E quando eu digo de guerra, eu não estou falando aqui de uma guerra no sentido talvez que venha à sua mente, do emprego de um militarismo ou de armas bélicas de um país contra outro. Estou falando de um outro tipo de guerra que nós já vemos assistindo há um tempo. A guerra de notícias. É muito interessante, talvez se você se assentar hoje na sua casa e ligar a televisão, você vai ver do que eu estou falando. Você vai ver emissoras se atacando, os veículos de notícia lutando para conquistar a sua atenção. E é exatamente esse o problema. O problema é que a notícia hoje não é exatamente mais apenas noticiar fatos e conteúdos. A notícia muitas vezes é vendida para você que é um consumidor, tentando atrair a sua atenção e tentando descreditar aquele que está ao lado para que você possa dar toda a sua devoção àquele veículo em particular que está tentando te prender e te escravizar. Isso é um fato, né? A gente assiste isso como uma luta de boxe. Mas o problema nesse mundo das notícias é que elas têm perdido o seu propósito. Veja, a Bíblia é um livro que fala muito sobre notícias. E notícias, segundo as Escrituras, não é somente atestar fatos, mas há um propósito em se noticiar. Há um eixo de moralidade e um propósito do Santo Deus de revelar e trazer comunicação sobre as coisas que Ele quer falar. Eu, antes de ser pastor, eu era um profissional da comunicação e me espanta ver o tanto que a Bíblia fala sobre comunicação. Um Deus que se revela tanto na natureza quanto também na sua revelação especial, a própria palavra. Mas um Deus também que decide trazer notícias para nós de esperança. Notícias que visem nos formar na esperança celestial e nos programar para a eternidade. Este texto de hoje é sobre isso. O título do nosso sermão é Boas Notícias de um País Remoto, porque é exatamente isso que o nosso versículo tema de hoje trata. E eu quero entender com os irmãos, a partir deste versículo e indo dele para outros pontos das Escrituras, três grandes verdades da palavra de Deus. Em primeiro lugar, que de boas notícias é o que vive o nosso coração. Nós temos um anseio por isso. Segundo lugar, a pergunta, e quando só parecem existir más notícias? E terceiro lugar, as boas notícias de um país remoto. Vejamos esses três pontos. Em primeiro lugar, que o nosso coração vive de boas notícias. Veja o que o versículo 25 diz. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. A primeira coisa que esse provérbio reconhece aqui implicitamente é que é natural que nós desejemos ouvir boas notícias. Isso faz muito parte da nossa vida. Nós queremos ouvir sobre amigos que não vemos há muito tempo, a respeito de assuntos distantes. E veja, é gostoso receber boas notícias, não é verdade? Quando nós ouvimos sobre a aprovação em alguma instituição que você estava aplicando, ou ter conseguido uma vaga no emprego que tanto se ansiava após um longo processo de entrevista, notícias de uma resolução de uma causa que você estava pleiteando na justiça e você conseguiu ganhar, notícias que você ganhou um prêmio, você foi sorteado num daqueles sorteios de supermercado, de televisão, ganhou alguma coisa que você gostaria de ganhar,
Notícias da chegada de um novo integrante numa família, um bebezinho que talvez traga consigo longas noites de choro, muita fralda suja, mas muita alegria para os seus papais e para os familiares. É interessante, boas notícias são capazes de deixar a gente impaciente por recebê-las. Queremos receber essas notícias, as nossas almas estão sedentas daquilo que possa nos alegrar e nos trazer felicidade. E veja, nós temos isso dentro de nós porque Deus assim o quis. A Bíblia nos diz que Deus plantou em nossos corações um anseio pela eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o pregador, o sábio, disse assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. É como se Deus tivesse colocado em nós um ímpeto por sermos exploradores de tudo que Ele criou. Ele criou em nós um anseio incansável pelo tipo de mundo perfeito que só pode ser encontrado no governo perfeito de Deus. Ele nos deu um vislumbre da perfeição da sua criação, quando lá em Gênesis, capítulo 1 e 2, nos atos criativos de Deus, de trazer à existência aquilo que antes não era, nós vemos que Deus concebeu, como um maravilhoso artista, Ele concebeu um mundo deleitoso, um mundo harmonioso, um universo deslumbrante em suas formas, cores, cheiros, e os seres diversos que Ele criou neste mundo, e viu Deus que tudo era muito bom. Isso significa que nós nunca poderemos ficar completamente satisfeitos com os prazeres e atividades terrenas menores. Pelo fato de nós sermos criados à imagem de Deus, nós temos uma sede espiritual pelo próprio Deus. Nós mesmos temos um valor eterno, e nada além do Deus eterno pode nos satisfazer de verdade. São ideias contidas tão somente nesse livro que nós chamamos de Bíblia, ou de Escrituras Sagradas. Este é o livro da eternidade. As palavras deste santo livro são o suprimento eterno para almas que muitas vezes comem apenas das coisas temporárias. Quando o profeta Isaías, lá em Isaías 40, versículo 8, escreveu, e foi depois citado por Pedro, pelo apóstolo, lá na primeira epístola, capítulo 1, quando ele disse: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. O livro de Provérbios, aqui especificamente, que traz esse texto, ele nos lembra que receber uma boa mensagem é também um método para nós obtermos sabedoria, que é o tema central desse livro. Os conselhos celestiais, as notícias celestiais, elas têm um poder formativo e revitalizador de moldar o nosso caráter em toda a habilidade divina. Outros textos do próprio livro de Provérbios afirmam essa verdade. Por exemplo, Provérbios 25, versículo 11. Voltando um pouquinho, ele diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Interessante, né? A palavra bem colocada, bem trabalhada no momento certo, ela é como algo maravilhoso, como um prato bonito e delicioso da parte do próprio Deus. E veja, isso é verdade mesmo quando essa mensagem carrega consigo um fator de disciplina para a gente, uma correção de Deus. Veja, o versículo seguinte, 25:12, diz: como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. O ponto do livro de Provérbios, dessas mensagens, é que existe um refrigério único que elas trazem consigo nessa boa palavra. Veja, o próprio versículo 13 a seguir já vai mostrar isso também. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores.
A verdade é que nós fomos criados para as boas palavras de Deus. Existe um hino no nosso cenário Novo Cântico, a gente não canta tanto esse hino aqui na nossa igreja, mas é um hino que a gente poderia cantar mais. O hino 351 que diz: belas palavras de vida, quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. O refrão diz: que alegres são essas palavras de vida. Por que é tão importante que nós tenhamos as Escrituras Sagradas como o bem mais precioso das nossas vidas? Porque somente elas trazem as verdadeiras palavras de vida. Somente elas têm poder regenerador dentro de nós. Somente elas podem apontar para promessas que vão além de nós, que nos abarcam, que nos envolvem, que nos sustentam. É por isso que você deve fazer o exercício diário de ler a palavra de Deus. Simples assim. Você precisa de palavras de vida. E, portanto, você deve ser disciplinado aos pés das Escrituras. Você deve almejar isso não somente para você, mas para a sua família também, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Há um incentivo tão grande nas Escrituras para o culto familiar, para a vida devocional, espiritual, para o estudo diligente da palavra de Deus, porque se você quer vida, é aqui que você vai obtê-la. Se você quer aquilo que vai além da temporalidade e materialidade desse mundo, apegue-se às palavras de vida e carregue isso bem próximo ao seu coração e à sua mente. Mas veja, meus irmãos, ainda que nosso coração seja inclinado para ouvir coisas boas, é uma verdade. O que a gente faz, e agora é o meu segundo ponto, o que a gente faz quando ao nosso redor só parecem existir más notícias? Veja, se você notar bem, o tom desse provérbio que nós estamos estudando hoje é um tom um pouco saudosista, um pouco nostálgico. Ele diz: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. O que leva o anseio por se ouvir boas notícias vindas de longe é a ausência de boas notícias perto. No caso desse texto aqui, ele diz da pessoa que está com falta de água, o sedento. E era uma situação, tentando pensar um pouco no contexto de Israel, poderia ser uma situação muito comum para um tipo de nação agrária, como a nação dos hebreus, em que basicamente a economia familiar dependia da produtividade da terra e da presença de água, de chuvas. Sem água, a terra fica seca, os animais ficam sedentos, e não se vinga o fruto do investimento feito pelo semeador e reduz-se a força produtiva do rebanho. E veja, os próprios homens amargam a falta de água. Nós conhecemos a história daquelas nações e países que, por não terem recursos de água naturais, brigam e entram em guerra com outras nações. E isso leva o homem ao desespero e, consequentemente, à morte. Meus irmãos, se tem uma coisa que o povo de Israel conhecia muito bem em sua história, é a tal da sequidão de estio. Veja, não apenas por eles terem sido um povo do deserto, literalmente, mas por conta do deserto espiritual, que eles viveram como reflexo do que a humanidade vem sofrendo desde os primórdios. Quando nós nos lembramos de Adão e de Eva e do pecado que eles cometeram e da gravidade, em sua morte eles se tornaram sedentos, pois eles perderam muita coisa. Eles perderam, quando a gente descreve a morte aqui, a morte física, a morte espiritual, nós temos que nos lembrar que o principal elemento da morte é a perda do relacionamento com um Deus santo. Um Deus que já não pode mais tolerar os caminhos de rebelião pelo qual o homem optou seguir. E como parte dessa maldição do Éden que Deus pronunciou contra Adão e contra Eva e contra toda a humanidade, lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos justamente que Adão e Eva foram banidos da presença de Deus. Literalmente, eles foram expulsos do jardim que Deus havia instalado eles. E agora, eles perderam talvez aquilo que havia de mais precioso, a sua morada, sua terra, o seu lar, a ponto de Deus ter colocado um anjo com uma espada para impedir que eles retornassem para a sua casa
original. E desde então, a história que nós lemos nas Escrituras é de um homem que se tornou um saudosista. Eu quero te fazer uma pergunta: o que é saudade? Como é que você definiria saudade? Um dicionário colocaria para a gente que saudade é um sentimento melancólico que é causada justamente pela ausência das experiências prazerosas que nós já vivemos, pelo afastamento de uma pessoa querida, ou de um objeto, de um bem estimado, ou mesmo de um lugar marcante. É interessante como ao longo da vida nós sentimos saudades de coisas assim, de momentos, de viagens, de pessoas, de amizades, que vão passando pela nossa história e nos marcam. Mas é interessante que existe uma saudade de natureza espiritual. Quando Moisés, no livro de Deuteronômio, trazendo ali para o povo da aliança, tanto as bênçãos do pacto de Deus, quanto as sanções e maldições que haveriam de acontecer ao povo de Israel no dia que eles quebrassem a aliança de Deus, e isso iria acontecer. Moisés disse ao povo de Israel, lá em Deuteronômio 28, 32, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. Moisés estava antecipando e descrevendo os dias sombrios que caracterizariam o exílio babilônico, o cativeiro na Babilônia. E hoje, na nossa leitura, um pouco mais cedo, nós lemos o Salmo 137, que foi concebido justamente nesse momento de perda de todas as coisas, em que Israel perdeu sua identidade, perdeu seus irmãos, perdeu suas propriedades, suas terras, suas posses, perdeu seu relacionamento com Deus. No Salmo 137, nos versículos 1 a 4, nós lemos essas palavras saudosas: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Você consegue se encarnar do sentimento de Israel aqui? Saudade é muito interessante. Há quem diga, e existe um mito, de que a palavra saudade só existe na língua portuguesa e que não teria equivalentes em outras línguas. Eu já vou adiantando para você que não é bem assim que as coisas funcionam. Mas ainda assim, a palavra saudade é uma das palavras mais presentes nas poesias de amor, nas cantigas de marinheiro e particularmente também na própria música popular brasileira, se é que você conhece um pouquinho. A palavra saudade vem literalmente do latim solitatem, solidão. E quem melhor para descrever solidão do que um dos nossos mais famigerados compositores, João Gilberto, já falecido, para descrever esse solitatem, quando ele disse: vai minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser, diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Eu imagino que eu estou aqui citando a poesia e você está cantando na sua cabeça em casa. Mas imagina se o João Gilberto tivesse direcionado essas palavras ao Senhor e não à sua saudosa amada. Seria uma perfeita descrição dos efeitos que a perda das bênçãos de Deus e a separação do próprio Deus tem na alma do homem. Sem Ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Meus irmãos, a verdade é que por causa do nosso pecado, o homem acabou perdido. Totalmente perdido. O homem moderno está tentando encontrar o rumo de casa nos GPS e localizadores desse mundo, nas filosofias, nas celebridades midiáticas, nos seriados, num consumismo desenfreado por ser e ter, na autoafirmação da sua identidade. Mas o homem sequer é capaz de reconhecer
o que ele perdeu, que ele está perdido, tamanha a sua cegueira espiritual. E nisso que nós vemos na Bíblia, o homem acabou se afundando num mar de más notícias. A quebra do pacto é experimentada hoje em todos os níveis: guerras, rumores de guerras, calamidades, doenças epidêmicas, embates políticos, corrupção, problemas sociais, violência, desemprego, e por aí vai. Eu estava recentemente lendo um artigo muito interessante sobre como os profissionais de saúde nesse momento estão tendo que lidar com a ideia de serem eles mensageiros de más notícias. A autora desse artigo diz: fizemos cursos na área de saúde para auxiliar as pessoas a ficarem bem, para combater doenças, para assistir o indivíduo, doente ou sadio, na execução daquelas atividades que contribuem para a saúde ou para a sua recuperação. Mas poucos de nós aprenderam a serem profissionais que anunciam más novas. Profissionais que são capazes de auxiliar o indivíduo que está passando pelo sabor da morte, ou lidar com o luto de alguém amado que está encerrando seu ciclo e morre. São notícias, e a autora do artigo diz, são notícias que também não gostaríamos de dar a ninguém, por nos lembrar da nossa própria finitude e limitação. Meus irmãos, é tão curioso o engano que existe em nós, quando eu e você, e eu sei que você já fez isso e eu já fiz, quando a gente diz: eu não vou assistir o jornal hoje, é só notícia ruim. Eu vou assistir talvez um seriado no Netflix para espairecer um pouquinho, para distrair e relaxar. Mas sabe qual que é a verdade? A verdade é que você não precisa do jornal para descobrir notícia ruim. Basta acordar todo dia. Quando você acorda e tem que lidar com as desavenças e cobranças do seu cônjuge, com a teimosia dos seus filhos, com a petulância e com a insubordinação dos seus colegas de trabalho, com a rudeza e a falta de ética dos transeuntes e cidadãos de bem, bem entre aspas. Quando você tem que lidar principalmente com esse monstro que mora dentro de você, mais cruel e mais vil do que todos os outros monstros aí fora. E aí, enfim, você conclui que o mundo jaz no maligno, e que os seus próprios membros e o seu coração estão impregnados de notícia ruim. Meus irmãos, a verdade é que nós somos jornais ambulantes de más notícias, tão evidentes em tudo o que nós fazemos, falamos e tocamos. O grande problema do mundo nesse momento não é o coronavírus. O que adianta você ficar de quarentena dentro de casa, se você já foi contaminado com o vírus do pecado e todos os seus dias estão contados? A verdade, nua e crua, é que muitos irão sofrer a condenação eterna do inferno. Essas são as verdadeiras más notícias. E eu pergunto a você: você é capaz de reconhecer a condição caída na qual você foi concebido pela sua mãe, pelo seu pai? Você consegue entender a inescapabilidade do mal por todos os lados? O homem ruim não é o que está do outro lado da cerca, basta você olhar para o espelho e você vai perceber que este vírus tem destruído as nossas vidas e os nossos corações. Essa é a raiz de toda má notícia neste mundo. Meus irmãos, ainda bem que a Bíblia, ainda que fale sobre más notícias, não é um livro sobre más notícias, é um livro sobre boas notícias. Nosso terceiro e último ponto são justamente as boas novas de uma pátria melhor. Veja o que esse próprio versículo, novamente, o versículo 25 de Provérbios 25. Ele diz: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. É interessante, eu quero esticar um pouquinho esse meu ponto aqui agora, e tentar mostrar para vocês que há quem pense que o Antigo Testamento, né, e tem muita gente que evita o Antigo Testamento, que é basicamente a história de um povo perdido,
um Israel vagando sem rumo nesse grande deserto da vida, só quebrando cabeça, tropeçando e por aí vai. Mas na verdade esse não é um testamento de perdidos, e sim de peregrinos. É um conto de peregrinação. Você já participou de alguma peregrinação na sua vida? Às vezes as pessoas participam desse tipo de coisa por motivações religiosas ou para assistir um show de uma banda que você gosta. A peregrinação, ou pelo menos o que eu cheguei mais perto disso, foi uma trilha de 20 quilômetros num acampamento na minha adolescência. E parecia que a linha de chegada nunca ia chegar. E dependendo de quem for o guia, você pode acabar se perguntando, será que a gente está perdido? Olhar para um lado, olhar para o outro e se perguntar isso. Veja, havia um homem na Bíblia que era um perdido. Um homem chamado Abrão. Ele era um pagão, ele era um idólatra. Uma pessoa que vinha de uma terrível situação familiar, tentando juntar os cacos do falecimento do seu patriarca. Mas o guia o encontrou, e eu falo aqui o guia com G maiúsculo. Em Gênesis 12, Deus se revela a esse Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Como é que é? Tem que sair da sua casa, tem que sair da sua parentela, da sua zona de conforto. Mas este homem ainda não sabia o que estava por vir. Deus estava começando a reverter o banimento do Éden. E estava preparando uma terra que emana leite e mel, não somente para Abrão, mas para os seus descendentes. E essa ideia é tão perfeitamente capturada pelo autor de Hebreus, quando lá naquela galeria da fé de Hebreus capítulo 11, nos versículos 8 a 10, quando ele passa a recontar a história de Abraão, ele diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A promessa que Deus estava fazendo para Abraão era uma promessa de uma cidade que o próprio Deus estava criando para o seu povo. Quando a gente chega na narrativa de Moisés, aqueles milhares e milhões de israelitas escravos no Egito, que já haviam se esquecido das promessas feitas a Abraão, mas eis que Deus suscita um hebreu, um Moisés, convocando pela sarça ardente, e dizendo a ele: vai a Faraó e dize: deixa meu povo ir, assim diz o Senhor. Tudo bem que eles eram escravos, mas eles tinham casa, eles tinham comida, ainda que em situações difíceis. Mas de uma hora para outra, 10 pragas depois e mar aberto depois, aqueles homens se tornaram peregrinos e nômades no deserto por 40 anos, mas não sem rumo, porque Deus os guiava com coluna de fumaça durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Claro que Moisés não seria o homem que os levaria para a terra prometida, mas Deus estava suscitando um Josué, um secretário fiel que se tornaria general do povo de Deus, um homem que conquistaria a terra da promessa, que traria a cabo as muralhas de Jericó, que caminharia com o povo derrotando todos os inimigos cananeus, para conquistar a terra que Deus prometeu às tribos e às gerações dos filhos em Israel. Você conhece o restante da história? Você sabe que Israel fez de tudo para perder Canaã, de tudo e mais um pouco, e conseguiu. Todos os profetas que vieram depois passaram a denunciar a idolatria de Israel, o seu adultério espiritual e físico, declarando a maldade do povo aos olhos de Deus de forma bem gráfica e bem visceral. Mas Deus havia prometido uma terra para o seu povo. E nós rapidamente chegamos à conclusão que aquela Canaã não poderia ser a Sião final. E não era. Os mesmos mensageiros que denunciaram o pecado passaram a anunciar também um descanso superior. Mesmo na iminência
do cativeiro babilônico, o segundo êxodo de Israel, mesmo diante da destruição dos muros de Jerusalém e do templo que Salomão tão custosamente havia construído, o profeta Isaías disse, lá em Isaías capítulo 52, versículo 7. Se você quiser abrir esse texto na sua casa nesse momento, você pode acompanhar a leitura desses versículos. Isaías 52, versículo 7 a 10. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que significa a palavra anjo? Literalmente no hebraico anjo, malek, e no grego angel, ou angelos, significa mensageiro. Aquele que carrega a mensagem. Pois é, conta a história que alguns pastores de rebanho estavam um belo dia lá de boa, cuidando dos seus rebanhos, quando de repente um anjo lhes aparece no meio da noite, no meio da vigília da noite. E aqueles pastorizinhos ficaram aterrorizados. Filme de terror, vida real. Mas aquele anjo, aquele mensageiro do Senhor, rapidamente os acalma e lhes diz: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O nome disso é boa nova, boa notícia, ou evangelho, ou aquilo que o grego coloca para a gente, evangelion, boa angelion, mensagem, notícia nova. Meus irmãos, Jesus é a boa nova de Isaías, e Ele é a boa nova de Jeremias, e de Ezequiel, e de Reis, e de Crônicas, e de todo o Pentateuco, e de toda a antiga aliança. Jesus é aquele que veio para fazer tudo novo. Quando eu morava fora do país, morei numa cidade onde haviam muitas lojas de antiguidades. E era muito interessante caminhar nessas lojas porque a gente via muita coisa velha. Mas é interessante quando você vê coisas velhas que foram restauradas. Elas ainda são velhas, elas ainda foram feitas há muito tempo atrás, mas alguém muito habilidosamente veio e refez aquele trabalho, de tal maneira agora que se torne mais palatável para quem compra, tenha maior durabilidade. Meus irmãos, há quem tenha poder para pegar coisas velhas e transformá-las em coisas absolutamente novas. E este é o mensageiro de Deus, a palavra encarnada, o profeta maior do que Moisés, o novo Josué, o Senhor Jesus. Um dos autores que eu gosto, William Ralph Inge, ele diz que o evangelho nunca foi apenas um bom conselho, mas uma boa notícia. Uma boa notícia. Todos aqueles que andavam perdidos em seus próprios caminhos, agora viram a luz de Deus, a luz que brilha forte, e a luz que é capaz de renovar todas as coisas. Aquele que é capaz de nos tornar em novas criaturas, nos dar um novo coração, uma nova natureza, de fazer uma nova aliança, de nos colocar numa nova família, de nos dar uma nova santidade e de nos dar novos céus e nova terra. Olha que legal, o próprio autor de Hebreus, lá naquele texto, na vitrine da fé, Hebreus capítulo 11, um pouco adiante, nos versículos 13 a 16, ele diz que todos esses homens
que viveram pela fé no passado, morreram sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Meus irmãos, Jesus é a água para o sedento, mas Ele é as boas novas vindas de um país remoto. Quem é esse emissário? Quem é esse mensageiro? Qual é a mensagem que veio de um país remoto? Você sabe qual é a resposta para isso? Ele mesmo. Ele mesmo. O apóstolo Paulo, entendedor agora de que a verdadeira Jerusalém não era mais somente aquela Jerusalém física dos judeus, mas a Jerusalém espiritual. Quando ele escreve a sua epístola aos Filipenses e encoraja essa igreja à luz da adversidade dos falsos mestres, daqueles que só olhavam para o seu próprio umbigo. E esse foi o texto que nós lemos hoje no nosso chamado à adoração. Ele disse: porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui ele não estava se referindo à primeira vinda de Jesus, desta pátria, não. Ele está falando agora da vinda que vem depois da primeira. Uma vez que agora ele completou a obra na cruz, que ele morreu, que ele ressuscitou dos mortos, que ele santifica o seu povo, que ele prepara morada para os discípulos órfãos e para todos aqueles que se sentem perdidos nesse mundo. Agora Ele virá para nos colocar de uma vez por todas dentro da cidade da qual Ele mesmo é a pedra angular, o legislador, o arquiteto, o engenheiro. Ele é o nosso todo. Considere o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo neste momento. Como é importante nós ouvirmos esta boa notícia. Sabe por quê? Porque é muito provável que neste momento você seja um perdido, talvez até mesmo um crente, mas esteja se perdendo em meio às notícias que varrem o seu WhatsApp, que varrem o seu Facebook, aquilo que a Globo diz, que a CNN diz, que qualquer emissora diz, aquilo que o presidente diz, aquilo que o ministro da saúde diz, e nós ficamos apenas olhando para as circunstâncias. E somos capazes de nos esquecer das maravilhosas e imutáveis promessas que Deus fez. Há uma cidade no qual todos os seus eleitos habitarão por toda a eternidade. E essa, preste atenção, essa é a boa notícia que deve encher a nossa boca. O mensageiro que veio da parte de Deus e nos perdoou os pecados e nos deu nova vida, Ele agora nos transforma em co-mensageiros com Ele, comissários, em nome de Deus. Ele diz que aqueles que trazem boas novas, os seus pés são formosos. Formosos. Eu nunca vi o seu pé antes, eu nem sei se ele é tão bonito assim, mas Deus está dizendo que aqueles que anunciam essa verdade participam do privilégio maravilhoso de compartilhar as melhores notícias do mundo, as notícias de Deus para com as pessoas, os fatos misericordiosos e bondosos de Deus para com os pecadores perdidos, notícias de redenção, notícias de salvação, notícias de paz. Paulo havia sido alcançado um dia por aquelas notícias e agora ele conclama os seus leitores da igreja de Romanos a entenderem e agirem em conformidade com isso. Ele olha para a multidão de perdidos entre os gentios e entre os judeus. E ele vira para os seus leitores e diz: como estes poderão invocar, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas.
esta maravilhosa mensagem da salvação de Deus deve ser levada fielmente por nós, como numa corrida de bastão, em que nós temos a responsabilidade de passar para frente com velocidade, com agilidade, com técnica, o bastão que nós recebemos, sem de forma alguma, sem egoísmo algum, guardarmos apenas para nós mesmos. Neste exato momento, existem entes queridos na sua vida, existem vizinhos, existem colegas de trabalho, familiares, que estão perdidos nas más notícias desse mundo, e como eles poderão crer na boa notícia se não há quem diga isso a eles? Não olhe para mim nesse momento, não olhe para a pessoa que está sentada do seu lado, olhe para você mesmo. Deus está chamando você para divulgar a boa notícia na sua comunidade, para ser um jornaleiro de Jesus, dizendo: extra, extra, a manchete diz: vivo está o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a notícia. Pense naquelas pessoas talvez que nesse momento estão precisando ouvir as boas novas, e pense também no que você pode fazer para ajudá-las, para que elas tenham acesso. Tem tanta coisa que você pode fazer. Há muita gente que se constrange diante da responsabilidade da evangelização, porque tem vergonha, porque qualquer outra coisa. A primeira coisa que você devia fazer é pedir ao Espírito Santo de Deus que tire a sua vergonha e te dê uma cara bem lavada e boa na presença de Deus para pregar o Evangelho. Primeira coisa que a gente deveria fazer. Que Ele nos dote com o espírito da intrepidez, da ousadia e da coragem, assim como Ele fez com os apóstolos. Porque Deus quer isso de nós. Mas em segundo lugar, você deve começar a pensar nas possibilidades de evangelizar, tanto falando em palavras, quanto dando livros, recursos, mandando vídeos, mensagens. Dê esse passo o mais rápido possível. É muito importante que eu e você, nesse momento, entendamos que que as más notícias, elas para nós são uma tremenda oportunidade. É como se eu dissesse: as más notícias na verdade são boas notícias para nós cristãos, porque em certo sentido temos uma oportunidade real e concreta para mudarmos as coisas. Ou como Jesus disse, temos a oportunidade de sermos luzes num mundo sombrio. A verdade é que eu e você podemos fazer muito mais do que ficar somente amaldiçoando a escuridão, reclamando com a multidão de reclamões. Não, nós podemos acender uma vela nesse momento e juntarmos as nossas velas para que brilhemos forte a luz do nosso Senhor e verdadeiramente mudarmos o mundo. Veja, isso aqui não é jargão de pensamento positivo, tá? Em Cristo, pelo poder do Espírito, há verdadeiro poder para a igreja mudar o mundo. Há verdadeiro poder. Deus, na sua palavra, está reunindo os fatos a respeito dele mesmo. Como um bom jornalista, melhor do que qualquer jornalista que você conheça hoje, ele não conta mentiras, ele não espalha fake news. Tudo o que ele fala é verdadeiro, justo e bom. Ele é o Rei do universo, e em Cristo ele veio e vem para salvar e para reinar. Ora, se Deus é o jornalista, quem somos nós? Nós somos o balconista da banca de gibis. Nós somos o menino na bicicleta jogando o jornal por cima da grade. Nós somos aqueles que estão importunando o mundo com a maravilhosa mensagem de Deus. Deus abaixou o preço da gasolina, sabe por quê? Porque Ele pagou a dívida. Essa é a manchete superior. Nós divulgamos a Cristo. E eu te pergunto, e encerro com essa pergunta: você está disposto a trazer as boas novas de um mundo remoto, de um país remoto, que foi aproximado de nós pelo emissário celestial? Você está disposto a levar essas boas novas aos sedentos deste mundo? Se você não tem disposição natural para fazê-lo, peça a Deus.
Há só uma mensagem que precisa prevalecer neste momento. E não tem a ver com o coronavírus. E também não tem a ver com o vírus do pecado. Mas com o contágio da alegria celestial para todo o perdido. Que Deus habilite a mim, habilite a você, a levarmos essas boas novas como anjos de Deus, como mensageiros do Senhor, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, neste mundo nós temos aflições, mas Cristo nos conclamou a termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. As más notícias para muitos, para nós, são oportunismo santo. Sim, Senhor, são mesmo. Cada espaço que ocupamos neste momento, cada interação com cada pessoa, é uma oportunidade para fazer conhecido aquele que tem poder para livrar os mortos da morte. É a oportunidade para divulgar a embaixada do reino de Deus na terra, aquele que faz reconciliação entre os homens e o próprio Criador. Senhor, essa mensagem para muitos pode parecer muito mais fácil dita do que cumprida. E ainda assim, Senhor, ela não deixa de ser verdade e não deixa de ser a nossa esperança. Ensina-nos, Senhor, a passarmos boas notícias para frente. Faz, Senhor, com que a gente pare de ficar divulgando besteira, más notícias, ou somente alarmismo superficial e um tanto quanto ateu, uma certa incredulidade quanto à bondade de Deus. Senhor, substitui as nossas más notícias pela Tua boa notícia. Queremos enviar ela a todos quantos estão no nosso caminho, para que o Senhor, por nosso meio, alcance muitos dos Teus eleitos e das Tuas ovelhas que por enquanto estão em outros apriscos. Assim pedimos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Nós vamos neste momento cantar um cântico final, um cântico chamado Senhor do Universo, para entregarmos as nossas vidas ao Senhor.